1970, mais ou menos, um compositor socialista escreveu uma música que ficou conhecida, chamada Apesar de Você. O compositor era Chico Buarque de Holanda e, ironicamente, 50 anos depois, a musiquinha e a letra da música pode ser que era um hino contra a tirania, né? Na realidade, utópico ou não, mas ironicamente a musiquinha que ele inventou naquela época, a letra da música, pode ser usada justamente contra o sistema que ele defendeu na época, que ele defendia na época, e que por uma... não se sabe como, ele jamais evoluiu, né? Ele nunca pensou sobre o assunto e desistiu dessa coisa do socialismo, dessa porcaria do socialismo, né? A musiquinha era Apesar de Você, que diz que apesar de você, amanhã há de ser outro dia. E é o que está acontecendo hoje, né? Contra todas as expectativas desses caras. Ele não deixou de ser socialista, porque ele foi pago para isso, né? Ele e os outros artistas dessa leva toda, desse tipo, levaram grana pra cacete durante todos esses anos, né? Grana de Lei Rouanet, grana de incentivo à arte, incentivo à cultura, que ironicamente no Brasil a cultura se transformou numa merda gigantesca, né? Insuflada por gente preguiçosa, gente que não tem, ignorante, que não tem estudo, que não tem nada, né? Não tem lastro para fazer as coisas que pretende fazer, né? Uma arte destrutiva, uma arte grudada com viés ideológico, coisa incrível, né? E é incrível pensar o que deixa a gente mais espantado é que como um homem como Jair Bolsonaro, um político como Jair Bolsonaro, conseguiu a façanha que ele conseguiu de primeiro ser eleito e segundo governar da forma que está governando, levando o país para um caminho novo, contra tudo e contra todos, praticamente contra toda a mídia, né? Essa mídia atrasada, né? Mídia dos Folha de São Paulo, das Veja, que não querem perder os privilégios, né? Praticamente toda a mídia unida contra Bolsonaro. A Folha de São Paulo é um ícone, né, dessa porcaria, né? Dos jornalistas que não esqueceram jamais dos anos dourados do subsídio e da corrupção petista, que eles tanto adoravam, porque facilitava a vida deles, né? Como facilitou a vida da Globo, que conseguiu durante décadas ficar empurrando com a barriga dívidas gigantescas, porque estava grudado no saco dos governos, grudou no saco de todos os governos, né? E não consegue fazer isso com Bolsonaro, né? Que é outra ironia, porque Bolsonaro cumpriu o que prometeu durante a campanha, está cumprindo o que prometeu. Então, contra tudo e contra todos, contra grupos de artistas, esses artistas do quadrado, né? Bolsonaro não só sobrevive, como Bolsonaro faz um grande governo, né? Ele acaba agora, ele está sendo reconhecido no mundo inteiro como um grande líder, né? Acaba de ultrapassar, a gente acabou de ver, 130 milhões de seguidores no YouTube, de visualizações, aliás, no YouTube. De seguidores, ele tem 35 milhões de seguidores nas redes sociais, que englobam Facebook, Instagram, essas coisas todas. Isso é uma façanha. Coloca Bolsonaro do lado de líderes mundiais em termos de popularidade, como Trump, etc., né? Isso está sendo visto no mundo inteiro. Quem publica essas estatísticas sobre popularidade de Bolsonaro, por exemplo, é a Reuters ou o New York Times, né? Está sendo visto no mundo inteiro. Líderes do mundo inteiro estão aproveitando para tirar a casquinha, como o concorrente de Trump do Partido Democrata, que tristemente acusou Bolsonaro de atacar o baluarte do jornalismo, que é Glenn Greenwald, que não passa de um traficante de informações, né, produtor de filme pornô, um oportunista que vende informação obtida ilegalmente. O cara reclamou lá nos Estados Unidos para dar uma surfadinha
na popularidade do Bolsonaro. Ou seja, o cara está sendo visto no mundo inteiro. Ele está indo para o mundo inteiro trazendo negócio. A violência no Brasil cai, né? A economia melhora sensivelmente. Os desempregos estão diminuindo. E essa galerinha que é contra o Brasil, que não é oposição de nada, continua nessa gritaria e cada vez mais batendo a cabeça uns nos outros e falando asneira, tipo a asneira do repetir uma brincadeira do Sérgio Moro, que não aguentava mais responder pergunta para a esquerdinha se ele tinha briga, qual era o relacionamento, se ele tinha briga com o Bolsonaro, porque essa imprensinha já demitiu o Moro, entre aspas, uma vez por mês. Demitem o Moro uma vez por mês. Eles criam um conflito entre o Moro e o Bolsonaro uma vez por mês, porque é a estratégia de dividir, né? Eles imaginavam que dividindo, criando uma guerra entre Moro e Bolsonaro, criando um conflito entre Moro e Bolsonaro, eles conseguiriam desestabilizar o governo. E partiram para a narrativa de tentar conseguir isso. Só que aí tem outro ministro, que é o Paulo Guedes, e aí então como é que vai tentar dividir? Aí tem que dividir o Sérgio Moro e Bolsonaro, Sérgio Moro, Paulo Guedes, depois tem Ricardo Salles, depois tem Luiz Felipe, depois tem Damares, grandes ministros. Então, e agora, para piorar sensivelmente, consideravelmente, a situação desses bananas, tem Regina Duarte na Secretaria da Cultura, que é outro golpe que os caras não vão assimilar, não vão conseguir assimilar, né? Não há quem possa negar a importância de Regina Duarte no cenário artístico do Brasil. A importância dela é óbvia, a carreira dela é óbvia, enquanto profissional, etc., né? Inclusive grupos de artistas aqui do Brasil, do qual eu faço parte, porque eu sou artista plástico, se uniram num manifesto em vídeo apoiando Regina Duarte. São artistas que, como foi explicado, que ficou bem claro, são artistas que são conhecidos, alguns deles conhecidos no mundo inteiro, de importância no mundo inteiro, são reconhecidos na China, nos Estados Unidos, por trabalho que tiveram que fazer lá. Porque o espaço dentro do Brasil e dentro dessa grande mídia comprada, dessa imprensária toda, foi tirado. Não existia espaço para esses artistas, que hoje estão aparecendo e se manifestando a favor de Regina Duarte, claro, né? E eu ouço comentários de alguns imbecis, que só pode ser imbecil, quando vem isso aí, que diz que não tem nenhum artista de relevância que eu conheça. Claro que não tem nenhum artista de relevância que ele conhece. Os artistas que ele conhece, quem que ele queria que fosse? Os artistas conhecidos são Fernanda Montenegro, são Caetano Veloso, e a gente sabe de cor e salteado por que eles estão na mídia. Pablo Vittar e a bunda da Anitta e tudo Cláudia Leite, Ivete Sangalo, essa porcariada toda, esse lixo cultural todo. É claro, eles estão na mídia para fazer festinha para quem está pagando a ração diária deles. Foi o que aconteceu nas últimas décadas. Por isso o desespero enorme desses caras que agora vêm gravando vídeo, falando de fascismo, de homofobia de Bolsonaro, é no mesmo discurso, esse discurso paspalho, esse discurso pobre, atrasado, né? Que não, os caras não têm nem criatividade ainda, os caras não conseguem nem inventar uma coisa mais legal, porque não existe um que inventar, né? Então ficam inventando continuando a bater nessa mesma tecla. Quem é que viu alguma atitude homofóbica de Bolsonaro desde que entrou no governo, né? Quem é que viu alguma atitude fascista de Bolsonaro desde que entrou no governo? Mas não importa para esses caras. O que importa é tentar ficar batendo na mesma tecla o tempo inteiro, né? Para quê? Eles querem o poder de novo para quê? Já tiveram o poder nas mãos, são os incompetentes, são preguiçosos, são atrasados, eles são contra o Brasil, eles não são contra o Bolsonaro, são contra o Brasil, né? Então, a gente constata, finalmente, isso que é fantástico, constatar que o governo do Bolsonaro, economicamente, culturalmente, está tentando fazer coisas pela cultura, vai fazer com Regina Duarte. Regina Duarte é mais um ministro, embora seja secretária da Cultura, ela vai virar, pela importância que ela tem, vai virar uma ministra da cultura, uma representante da cultura brasileira.
E ela já fez, ela teve apoio, por exemplo, de Maite Proença, que constatou o que eu disse agora há pouco, que os artistas brasileiros, grandes artistas brasileiros, foram limados. São desconhecidos do povo brasileiro porque foram limados pela mídia de esquerdista, essa mídia aí que a gente está cansado de ver, que faz essas capas deploráveis de revista, né? Veja, Isto É, essa porcariada toda, Carta Capital, e vai por aí afora. Então, Maite Proença disse que eles foram limados, que eles subiram do cenário, eles não tinham mais trabalho. Caras que trabalhavam na Globo foram tirados da Globo. Caras que tinham grandes projetos para fazer, não tinha subsídio, não tinha quem patrocinasse, não tinha patrocínio, porque estava todo mundo comprometido com essa gangue que sugou esse país durante todos esses anos. Então, esses artistas, é o que Regina Duarte disse, é para esses artistas que tem que existir lei de incentivo à cultura, para ajudar artistas novos que precisam de recursos para mostrar o seu trabalho, como em qualquer país civilizado, e não para ficar pagando para artista que já ganha uma fortuna, como Ivete Sangalo, Luan Santana, que eram os principais beneficiados, ou Fernanda Montenegro, a bruxa lá do leste lá, né? Esses caras têm que cair fora e por isso eles estão desesperados, porque eles não têm competência, não vai ter competência. Se tiver que competir com um artista brasileiro de verdade, que são os que existem e são os desconhecidos, eles estão fodidos, não tem como escapar disso. E eles sabem disso. Eles se basearam no trambique, no puxa-saquismo, no subsídio em troca de musiquinha para elogiar governo, essas coisas todas. É assim que eles sobreviveram, e com o Bolsonaro não estão sobrevivendo mais, por isso o desespero. E que está transformando esses caras em umas baratas tontas, né? E o grande líder deles, Lula da Silva, virou uma piada nacional, né? Ele deve ter sido, o tempo que ele ficou preso, ele deve ter sido enganado pelos amici dele, né? Aqueles amigos que sabem que o cara é um sociopata, tem que alimentar a sociopatia dos caras, e disseram: olha, bicho, a hora que você sair dessa tua prisão política, quando ele estava preso dentro da cela em Curitiba, você vai ser carregado pelo povo, o povo te ama, cara, você vai ser levado nas costas. E o cara saiu na rua e está sendo linchado praticamente, onde ele não pode sair na rua, onde ele passa, ele é escorraçado, repudiado, todo mundo sabe quem é esse cara. É o cara que é o símbolo desses caras. Não que esses caras sejam necessariamente de esquerda, são oportunistas simplesmente, né? É caras que querem ganhar grana e veem no Lula o corrupto que vai ser o instrumento para eles fazerem isso. Na verdade, é o que eu acho, né? Então, só voltando e fechando isso, a musiquinha do cara, que dizia o seguinte: apesar de você, amanhã há de ser outro dia, ainda pago para ver o jardim florescer, igual você não queria. Você vai amargar, vendo o dia raiar, sem te pedir licença. E eu vou morrer de rir, que esse dia há de vir antes do que você pensa. Chico, o dia já chegou e você não está conseguindo perceber, ou por desespero, não quer ver. Então, vamos em frente. Bolsonaro cresce cada vez mais, e toda a sorte, todo o apoio para Regina Duarte, de todos nós que somos brasileiros. Nós somos pelo Brasil, não por um homem, mas pelo Brasil, como Regina Duarte é. Quem não for, não é brasileiro. É isso aí, vamos nessa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia, já está sendo.